Sejam muito bem-vindos a esse cantinho de bate-papo e onde a gente pode nos ajudar, não é? Ajudar uns aos outros a melhorar a nossa vida, a nossa forma de entender o mundo, a nossa forma de nos compreender. Então, em primeiro lugar, eu peço autorização para falar com o coração de vocês. Eu peço autorização para a gente falar de coração aberto sobre o amor, sobre quem sou eu no relacionamento, sobre quem é o outro no relacionamento. E para a gente construir isso, para melhorar a nossa vida, a nossa forma de pensar, sentir e agir. Então eu tenho algumas perguntas aqui que já me fizeram. Uma delas é: como deixar fluir uma relação? Como acreditar? Tem várias perguntas interessantes aqui. Vamos começar a cobrir essa, como acreditar e como deixar fluir as relações? Então, a gente viveu na nossa história, como eu já falei em outros momentos, muitos traumas e muitos choques em relação ao amor. A primeira referência de você na sua vida, a primeira referência do amor na sua vida é você mesmo. Só que quando a gente é muito pequenininho, essa referência quase não existe assim, conscientemente, porque a referência maior são os nossos pais. Vocês não podem imaginar como isso fica registrado, como seu pai e sua mãe pensam sobre você, como você sente que eles te olham, como você sente que eles lhe enxergam, como você sente o carinho, o afago, a segurança chegando até você, determina muito, 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 muito o que você interpreta sobre o amor e sobre as relações. Então, dentro de um relacionamento, eu posso ser um pouco da minha mãe, eu posso tentar copiar a minha mãe sem perceber completamente. Ou eu posso estar copiando o meu pai sem perceber completamente. Gente, isso é tão inconsciente. E eu quero que em primeira mão vocês pensem sobre quem são os meus pais. O que eu posso estar copiando da expressão da vida, expressar-se na vida? O que eu posso estar copiando da minha mãe? O que eu posso estar copiando do meu pai? O que eu posso estar copiando das pessoas que me educaram, das pessoas que estiveram durante o meu desenvolvimento, na minha infância e na minha adolescência? Isso é o primeiro passo para a gente compreender quem somos nós nas relações. A gente vai ter que fazer uma pesquisa para se olhar. E isso é uma coisa interessante. Se você colocar uma câmera para te filmar no seu dia a dia, nas suas atividades normais, você vai tomar um susto. Você vai ver uma pessoa que talvez você não conheça completamente. Você não vai reconhecer completamente aquelas ações. Então, faça uma experiência. Se você quiser se pesquisar, coloque uma câmera, peça para alguém te filmar sem você perceber e observe o seu comportamento, o que você fala, como você age, quais são os seus padrões. É um padrão de insegurança, é um padrão de invasão, é um padrão de comando, de querer que o outro seja o que você quer, é um padrão de compreensão e de compartilhamento, é um padrão de submissão, é um padrão de disputa, de quem manda e quem está ganhando, quem vai ganhar. Quais são os seus padrões emocionais dentro das suas relações? Primeiro passo é a gente compreender e identificar esses padrões. Identifique todos possíveis e eu estimulo a vocês que estão aqui e aqueles que chegarão. Faça uma lista de todos os padrões que você identifica em você no seu dia a dia dentro das relações. E você vai aumentando aquela lista à medida em que você percebe um padrão que você não percebeu naquele dia que você fez a lista. Então você vai colocando mais um padrão na lista. Não são só padrões negativos, não. Coloque todos os padrões. Os padrões positivos e os padrões que você encara como não positivos. Então, se você consegue expressar a sua verdade, se você consegue ouvir e escutar o outro, se você consegue ser escutado, coloque na sua lista de padrões positivos, de padrões que constroem uma relação. Então, quais são os padrões que constroem a relação e quais são os padrões que desintegram, destroem uma relação?
Um dos padrões que constrói uma relação que é muito, muito importante é a confiança, é acreditar. E isso é uma das perguntas que colocaram aqui, como eu acreditar novamente? Para a gente acreditar novamente nas relações, para a gente acreditar novamente no amor, a gente deve acreditar novamente na gente. E novamente isso é um processo de autoconhecimento, de pesquisa interior. Quando eu comecei a desacreditar no amor? Quando foi que esse amor me machucou, me feriu? O que aconteceu na minha vida que eu me desiludi? E aqui vai um adeno. Desilusão, ao pé da letra, é uma coisa muito boa. Porque se você se desilude é quando você sai da ilusão, quando você encontra a verdade por trás da ilusão. Muitas vezes nós vivemos a ilusão porque a gente traz expectativa, e aqui já é um outro item de perguntas que fizeram. A gente cria expectativas do que o outro é. Muitos psíquicos, ou seja, muitas pessoas que têm intuição, que têm habilidades psíquicas, eles enxergam o potencial, o que o outro tem para desenvolver. E muitas vezes nós queremos nos relacionar com a projeção do que a pessoa tem para oferecer, com a parte melhor dela, com a parte mais luminosa dela. Mas será que essa parte mais luminosa vai estar disponível? Quando vai estar disponível? Será que vai estar disponível nesta vida? Imagina se o outro quer se relacionar com você, imaginando a sua projeção do seu melhor, da sua parte iluminada, de todas as suas potencialidades positivas. Imagine se o outro se relaciona com você e começa a cobrar de você que seja tudo aquilo que ele viu. Como você vai reagir? Então isso é um passo muito importante, liberar as expectativas do que você vê no outro. Eu tinha muito essa forma de ver. Eu sempre fui uma pessoa muito romântica, sempre gostei muito de mimo, de romance, de sonhar. Então eu vivi muito tempo da minha vida construindo expectativas. Eu enxergava as pessoas como os meus olhos queriam ver. E não exatamente como as pessoas eram. Eu lembro, na 5ª série, uma professora minha chamada Leda, uma professora de português, ela falou pra mim assim: você é igual aquele personagem do aquele livro que a pessoa, não é Poliana não, mas eu esqueci o nome agora, não sei o que lá da janela, enfim, que só via as coisas boas no outro. E ela falou assim, ela escreveu num papelzinho, e eu guardei esse papelzinho por muitos anos na minha carteira, para eu me lembrar de enxergar a verdade. Ela disse pra mim assim: você só vê o mundo cor-de-rosa. E o mundo não só é cor-de-rosa, o mundo tem muitas cores. Essa parte ela não falou no papelzinho não, é isso que eu compreendi que ela disse. Você só vê o mundo cor-de-rosa, o mundo não é só cor-de-rosa. E eu aprendi isso com muitas desilusões. Então as minhas ilusões, elas foram sendo retiradas e, claro, foi através do sofrimento, mas na época não tinha tanto acesso a informações como nós temos hoje, não tinha tantas ferramentas de cura como nós temos hoje, como o Theta Healing, que vocês já conhecem. Quem não conhece, convido a conhecer. Então, hoje nós temos acesso a tantas meditações, a formas de autoconhecimento, a libertar nossa mente, a compreender o mundo e as emoções. Nós não precisamos mais compreender a verdade do mundo, a nossa verdade, através de um sofrimento. Então, eu tinha o meu mundo cor-de-rosa e eu enxergava as pessoas, eu só enxergava a parte mais iluminada de todo mundo. E eu também achava que eu só tinha a parte mais iluminada dentro de mim. Eu me recusava a enxergar o defeito, o meu defeito e o defeito das pessoas, defeito entre aspas. Então isso fez com que eu me atropelasse, isso fez com que eu caísse em muitas armadilhas que eu mesmo construí por causa da minha forma de olhar o mundo. Então eu tive que aprender a sair da inocência
Lembrem que inocência e pureza são coisas diferentes. Você pode ser puro e ter sabedoria, e ter sagacidade. Sagacidade no sentido de você conseguir perceber as coisas que estão por trás. Uma sagacidade nobre, positiva, amorosa, respeitosa. É você ter a sabedoria de enxergar o que está por trás. Então, durante muitos anos, quando eu compreendi que eu precisava ajustar o meu olhar, que eu precisava entender melhor o meu mundo e tudo que eu via, eu comecei a fazer meditações todos os dias. Eu fazia meditações. Eu fazia 1 hora por dia, muitas vezes 1 hora de manhã e 1 hora de noite. E eu pedi a Deus para me trazer sabedoria e enxergar além das ilusões da matéria. Essa era a minha frase: Deus me permite enxergar além das ilusões da matéria. Abre os meus sentidos para eu enxergar. Eu quero ver a verdade. Eu quero ser dentro de mim a verdade. Eu quero trazer a verdade para o mundo. Então isso eu repetia para mim. Eu repetia todos os dias. Eu ficava ali imaginando e sentindo o meu acesso nessa frequência de encontrar a verdade além das ilusões. Então, foram muitos anos eu fazendo isso. Lembrando que não tinha Theta Healing na época, que a gente simplesmente faz uma instalação de consciência, a gente traz downloads e a gente ensina o nosso cérebro, as nossas emoções, o nosso corpo, aquela frequência, aquela consciência. A gente aprende isso tanto, né, nos cursos de Theta Healing. Então, eu não tinha isso na época, mas eu fazia isso a partir de meditações, eu ficava me imaginando. Então, eu já estou te dando a dica para vocês. Vocês podem sentir o que vocês precisam adquirir como o seu próprio laboratório, como sendo o seu próprio pintor da sua vida. Você pode sentir o que você quer desenvolver de padrões, de comportamentos que vão te ajudar numa relação com você, com seu parceiro, com a sua parceira, com a sua família, enfim. Então veja se é compreensão, se é paciência, se é empoderamento, se é o seu alto valor. Todos os dias de noite ou de manhã, ou em algum momento que você se conectar com Deus da sua forma, ou com o universo, com a fonte criadora de tudo que é, pede que seja trazido para você essa virtude. Imagina sendo trazido. Eu fiz isso durante muitos anos. Imagina sendo trazido até você sentir algo no seu coração. E aí você pede para Deus te mostrar como é viver, sentir, agir, falar a partir daquela nova consciência. Então, como seria, e aqui eu lanço a pergunta para vocês, como seria se você acreditasse novamente no amor? Acreditar na perspectiva mais elevada. Acreditar a partir de um lugar de sabedoria, a partir de um lugar de desilusão, ou seja, sair da ilusão. A partir de um lugar onde você compreende o que está por trás. Você compreende tudo. Como seria acreditar, enxergando? O que mudaria dentro das suas relações se você conseguisse fazer isso? Só que para a gente enxergar o outro, é muito importante, necessário, fundamental que a gente enxergue a gente. Porque se eu tenho uma lente nos meus olhos, ela está dentro de mim, essa lente, né? Imagina que eu tenho uma lente nos meus olhos, eu vou enxergar o mundo através dessa minha própria lente. Para eu mudar a forma que eu enxergo o mundo, eu tenho que mudar a minha lente. Então, todo o processo começa enxergando a mim mesmo e aprendendo a acreditar de novo em mim. E aí eu faço essa pergunta para vocês: como a gente pode acreditar e voltar a confiar? Como? O que vocês acham? Como a gente pode rever o que a gente não quer que aconteça mais na nossa vida e a gente poder trazer novamente para a gente esse comando dos nossos padrões, do que a gente atrai, do que a gente não atrai? Esse caminho é individual de cada um, mas você aprende a confiar quando você tira o outro como referência da sua vida. De verdade, o outro completamente. O seu pai, a sua mãe,
o que você entende como referências, e você colocar a referência de você como alma, de você conseguir ser a sua própria referência. Isso sem ego. Não estou falando de ego, estou falando de você sentir a conexão com a sua alma e com a sua parte mais elevada. E é um treino voltar a acreditar, voltar a confiar no amor. É você saber agir, pensar, sentir, com a coerência daquilo que faz seu coração estar em paz, de que faz seu coração vibrar. Se apertou o coração, se está doendo, para avaliar o que está acontecendo. Se está te incomodando, avalie o porquê que você está escolhendo essa situação. Por que você está escolhendo essa pessoa para estar na sua vida? Sabe uma coisa que eu fico pensando, que eu pensei esses dias, enquanto eu estava pensando nessas lives que eu estou fazendo de relacionamento, nesse assunto, nesses cursos, por que a gente escolhe pessoas que não combinam completamente com a gente? O que faz a gente escolher uma pessoa para se relacionar? Qual parte nossa que está escolhendo o outro, né? Que está escolhendo o cenário para a gente viver? Isso é muito importante. Será que a parte carente, que assim, eu quero alguém que tenha essa característica de leveza ou de segurança? Eu quero sentir segurança, então eu vou atrair alguém que me traz segurança. Eu quero alguém alegre, então eu vou atrair alguém com alegria. Eu quero alguém extrovertido, então eu vou atrair alguém extrovertido. Eu quero me sentir assim, então eu vou atrair alguém assim. Eu quero me sentir desenvolto na vida, com coragem, então eu vou atrair alguém assim. Isso é um risco, vamos dizer assim. Isso não é a melhor forma de atrair alguém. Porque você está atraindo, quando a gente pensa nisso, a gente está atraindo o outro pela carência e não pela plenitude. Quando a gente atrai o outro por algo que a gente não tem e a gente quer ter, a gente está entregando para o outro a responsabilidade de tapar um buraco que está ali aberto. E isso não vai funcionar. Porque a gente quer o outro por uma parte do outro. Isso não vai funcionar. Mesmo porque a gente não deve entregar para o outro a responsabilidade de nos preencher. Isso não funciona. Um relacionamento que existem cobranças de você tem que, não vai funcionar. Claro que você, dentro do relacionamento, tem os combinados, né, do que você dá conta, do que você não dá conta. Isso é muito importante que seja feito antes. O que eu dou conta, o que eu não dou conta, o que é bom pra mim, o que não é bom pra mim. Só que o que acontece hoje? Muitas vezes a gente já conhece a pessoa e já sai se relacionando com a pessoa e a gente não tem mais aquele tempo de conhecer o outro, de entender se o outro é compatível com a gente em todos os níveis. Então, quem sou eu dentro dessa relação? Eu sou aquele que estou recebendo, que estou implorando por amor, por carinho. Eu sou aquele que estou comandando e quero controlar para poder ter segurança de que eu vou manter aquela relação. Eu sou aquele que estou querendo ensinar os meus pais alguma coisa através do meu relacionamento. Eu sou aquele que estou ali, não vou errar de novo, então eu vou fazer isso dessa forma. O que está me movendo nessa relação? Quem sou eu? O outro vai espelhar-me. Lembre-se disso, sempre que você estiver se relacionando com o outro, você vai estar se relacionando com você mesmo, de uma forma ou de outra. Porque você só vai conseguir enxergar o outro através dos seus olhos. Sendo assim, se você souber ser gentil, amoroso, elogiar, ser uma pessoa confiante e confiar, ter discernimento e sabedoria para escolher uma pessoa compatível. Se você tiver a sua autoconfiança do seu valor, saber colocar limites, saber também amar e se entregar numa relação. Isso,
quando você traz essa maturidade de se relacionar, as coisas vão fluir. E aí você vai ter um relacionamento duradouro, que é uma outra questão que colocamos aqui. Uma outra coisa sobre relacionamento duradouro é que eu achava que eu tinha que me relacionar com uma pessoa pro resto da vida. Eu queria que fosse uma única pessoa e que nunca mais a gente rompesse, né, esse relacionamento. Até que eu larguei isso, eu larguei essa expectativa, porque se eu me prometo que eu vou ter um relacionamento duradouro, pode ser que eu esteja agarrada a algo que não é mais pra mim. Então, às vezes, dói muito quando a gente não larga, quando deve largar. Voltando a dizer, não estou falando de que a gente vai descartar as relações, mas a gente deve saber quando aquilo está concluído, quando um ciclo finalizou. Isso não significa que não deu certo até aquele momento. Construíram-se ciclos de aprendizado, de experiências para os dois. E muitas vezes um cresce mais nos relacionamentos, na vida, do que o outro. E às vezes a frequência torna-se incompatível e você vai ficar ali segurando aquilo, sofrendo, brigando, porque tem que ser duradouro? Para que isso? Para que nós estamos aqui na Terra? Para que nós escolhemos alguém para estar conosco? É para amar? É para ter prazer e ter um convívio harmônico? Ou é para brigar e para dizer o que tem que fazer? Não, a gente não... Um relacionamento é um encontro de amor. Eu tô estudando um curso de relacionamento que eu vou dar esses dias no Rio de Janeiro, e todas as vezes que eu vou dar curso, mesmo eu já tendo dado várias vezes o curso, eu sempre estudo antes, tudo de novo. E esse é um curso de Theta Healing, né, que eu vou estar dando no Rio de Janeiro. E dentro desse curso tem uma parte que a gente fala sobre brigas de dominância, e eu estava lendo sobre quando o outro grita, quando você grita. Eu fiquei pensando, caramba, eu lembrei que tem pessoas que vivem relacionamentos abusivos e que escutam gritos do outro e que gritam um com o outro. E eu vivo um relacionamento tão lindo, tão harmônico, e não só com meu marido, mas com meus filhos, com as pessoas que estão ao meu redor, que eu esqueci que essa realidade existe. Eu esqueci que pessoas se permitem viver relações que gritam uns com os outros. E eu pensei, meu Deus, por que nós ainda permitimos viver isso? Não é para isso que a gente se relaciona. Então eu jamais, sabe, a gente não deve falar jamais, porque a gente tem uma brincadeira que a gente diz que a gente no Theta Healing, que a gente chama a karma, como a gente fala, jamais vou fazer isso. Tá bom, eu já vivi isso em algum nível, muito lá atrás. Eu já vivi relacionamentos abusivos, já vivi relacionamentos em que o outro gritava comigo e eu entendi que eu não queria isso pra mim. E eu entendi que eu não ia mais atrair isso pra mim. Simplesmente a minha alma não consegue conviver com isso. E isso é um freio, é um basta, pra mim. Não tô dizendo que tenha que ser pra você. Eu tô falando que é pra mim. Pra mim, ouvir grito é tipo assim, não dá. Ponto final aqui. Porque pra mim, um relacionamento a dois tem que ser pra construir amor e não pra construir desespero. E a gente pode resolver todas as nossas questões com respeito e amorosidade. Então, se tá acontecendo alguma coisa, para tudo. Conta pro outro o que você tá sentindo. Não é o que o outro tem que fazer. A gente não deve chegar pro outro e dizer o que o outro tem que fazer. Porque a gente vai estar trazendo várias questões à tona do outro e não vai ser legal. Mas a gente pode abrir o nosso coração e dizer o que a gente está sentindo
E qual é a nossa percepção de poder mudar aquilo? Qual é a nossa parte? O que a gente pode fazer para ajudar aquela situação a se resolver? E quando a gente consegue resolver situações juntos, o relacionamento cresce e todos despertam melhor e mais fortes. O relacionamento a dois é a forma mais profunda de se conhecer e de evoluir, e de despertar a nossa divindade, porque prática de virtudes, confiança, acreditar no outro, entrega, estar aberto para amar e para ser amado de volta, acreditar, né, novamente, deixar fluir, ceder, saber aonde ceder, trabalhar limites do sim e do não. Então isso tudo é uma escola de autoconhecimento, é uma escola de despertar. O outro é o nosso maior presente, sempre. O outro é o nosso maior presente, porque ele vai estar mostrando ali o que a gente está sentindo falta, o que a gente está buscando, o que a gente está querendo. E se a gente está sentindo falta de algo, a gente tem que se preencher desse algo, não responsabilizar o outro por essa falta. Porque a nossa vida, ela diz respeito a nós e não ao outro. O medo de se entregar e de se relacionar, como a gente aprendeu na nossa infância, pelas experiências que nós assistimos, dos pais, dos filmes, das novelas, das famílias, do nosso sistema hereditário, o medo de amar, o medo de ser abusado e a permanência nesses padrões abusivos. Esse medo de amar faz com que a gente perca a confiança de se entregar. Mas a gente pode cessar o medo de amar voltando a confiar. E a confiança libera o medo e permite que o amor flua. Como voltar a confiar novamente, tirando do outro a responsabilidade de ser o que você quer e trazendo para você essa responsabilidade, despertando o discernimento de escolher pessoas compatíveis com você, saber dizer não quando um ciclo já estourou para você, saber realmente que você não precisa estar se despedaçando, porque muitas pessoas ficam despedaçadas a vida inteira em relacionamentos. Eu lembro de uma história de uma pessoa que ela vivia um relacionamento tão abusivo que o parceiro cuspia nela. E ela disse pra mim uma vez, mas é porque ele me abraça e me traz tanta confiança que eu mantenho-me nessa relação. Entende? Ela estava se mantendo numa relação que ela sofria o dia inteiro. E aí quando eles iam dormir, ele abraçava ela e trazia para ela confiança e proteção naquele momento. Então ela suportava o dia inteiro para viver aquele momento de proteção e confiança. Vocês conseguem entender? Nós fazemos isso com a gente sem perceber. Porque são carências que gritam. São partes de nós que estão sedentas por carinho, por atenção, por acolhimento, por afago. Mas enquanto a gente estiver permitindo que o outro seja essa âncora, que o outro seja esse suporte, esse lugar que vai tapar esse buraco, a gente vai estar à mercê, a gente vai estar refém do outro. Então o que eu encorajo vocês é: tapem os seus buracos. Pare de dizer para o outro que ele tem que alguma coisa. Avalie-se, preencha-se do que você sente que precisa. E você pode amar você e ao outro ao mesmo tempo. Você pode trazer o seu valor e valorizar o outro ao mesmo tempo. Não precisa ser um ou outro. Os dois podem fluir nas relações. Então, aceitar o outro como o outro é um passo muito importante para a gente viver os relacionamentos. E a gente aprender que amar o outro
não é estar vulnerável no sentido pejorativo da palavra. Para eu amar o outro, eu tenho que aceitar qualquer coisa que vem do outro. Não, não é assim. Para eu amar o outro, eu tenho que me amar primeiro. É um processo de autorreferência, como eu já falei. Para eu conseguir entender o que é aceitação e aceitar o outro, conseguir enxergar o outro, eu tenho que ser capaz de enxergar e manter a minha autoproteção, o meu tipo, você se manter. Proteção que eu tô falando não é se proteger do outro, não. Preservação, sabe? Você saber quando dizer não e você pode dizer, olha, aqui deu conta, vamos mudar o assunto, vamos falar de outra coisa, ou vamos conversar isso depois, vamos acalmar nossas emoções, ou vamos resolver isso de uma forma mais amorosa, porque o nosso intuito aqui não é dizer qual é a verdade, qual das verdades é melhor ou mais verdadeiro. O nosso intuito aqui é amar. Então, o que está sendo o motor dessa relação? Quais são os propósitos desse relacionamento? Qual o propósito, seja qual for, de você para você, de você com o outro, de você com sua filha, com seu filho, com seu pai, com sua mãe? Qual é o propósito? O que está movendo aquilo? Então, deixa eu só concluir em relação ao relacionamento duradouro que eu abri. Então, deixa eu fechar esse tema. Quando eu larguei a necessidade de ter relacionamento duradouro, quando eu entendi que tudo bem, eu vou viver plenamente o que eu estou vivendo hoje, com toda a minha verdade, com toda a intenção, com o meu melhor. Eu vou viver com intensidade, com tudo aquilo que eu acredito que eu quero viver dentro de uma relação. E eu vou entregar aquilo dia a dia. Eu vivo isso no meu relacionamento hoje. O meu marido, que é meu companheiro, minha alma gêmea, ele é completamente livre. Ele pode ser quem ele é, ele pode fazer o que ele quer fazer, escolher o que ele quiser escolher. Ele é completamente livre e eu também me sinto completamente livre e sinto que ele me libera completamente. Então ele está aqui, ele está sempre aqui comigo. E então nós estamos juntos porque nós escolhemos estar junto todos os dias. Eu não estou junto com ele por causa de filhos, tá? A gente não tem filhos, mas eu estou juntos. Mas eu estou falando de... Tem casamentos que ficam juntos só por causa dos filhos e isso não é uma coisa legal. Porque os filhos sentem isso e os filhos vão crescer num ambiente desarmônico. Enfim, é uma outra questão que a gente pode trabalhar numa outra live, que é relacionamento com os filhos. Mas, às vezes, a gente fica com o outro por causa de hábito, ou de financeiro, ou de questões que construímos juntos, coisas que construímos juntos. E isso não é o motor melhor de uma relação. O motor de uma relação, gente, tem que ser amor. E isso deve ser o que te move. Mas, às vezes, as emoções são muito efêmeras, a gente é muito superficial nas emoções, porque a gente está com medo de se relacionar. Então, a gente tem que mergulhar nisso. Por que eu estou com medo de me relacionar? O que está errado, entre aspas, dentro de mim? Eu tenho que entender que o outro é livre. Eu preciso libertar o outro e me libertar e entender que a gente pode escolher estar junto todos os dias. Então o relacionamento fica leve, não fica com cobrança, com julgamento, com chantagem, com vinganças. Não, é um relacionamento de escolha. E isso é uma questão, quando você tem essa consciência, o seu campo comunica isso. Sabe quando, imagina um mestre espiritual, um mestre desperto. Quando ele chega num lugar, só dele estar ali, ele emana um respeito, ele emana uma admiração, né? Ele emana isso. É a mesma coisa, quando a gente tem certeza, quando a gente tem consciência de algo e isso está integrado, a gente emana isso. Então a gente não precisa ficar brigando, dizendo para o outro o que tem que
que tem que... Não. Seja o que você quer viver dentro de uma relação. E tenha a coragem de atrair alguém compatível. E de finalizar um ciclo que está incompatível. E uma outra coisa, quando a gente muda a forma de ser dentro da relação, quando a gente muda esse quem eu sou dentro da relação, a gente muda a relação. Alguma coisa vai acontecer. Então, saia do foco do outro ser o seu foco. Saia do outro ser o seu problema. Saia de culpar o outro pelos seus sofrimentos. E volte a olhar para você. E escolha ser o seu melhor dentro disso, sozinho. E quando você escolher ser o seu melhor sozinho, você vai atrair o melhor do outro. Se o outro não tiver o que oferecer, naturalmente essa relação vai fechar um ciclo. E naturalmente você vai atrair alguém compatível com a sua forma de ser no mundo, né? Com a sua forma de se relacionar. Então, a relação a dois, primeiro é construída por um, que é você. Depois, a relação a dois deve ser construída pelos dois. Então, são duas partes. Primeiro, reconstrua-se para existir uma relação. Segundo, partilhe a sua vida. Partilhe as suas experiências. Partilhe as decisões. Partilhe e compartilhe a sua essência, o seu amor. Dê algo na relação, mas dê sem passar do limite para você não se sentir abusado. Porque se você passar disso, o responsável vai ser você, não o outro. Mesmo que o outro peça. Mesmo que o outro peça além do que você pode dar. Você simplesmente pode dizer, eu não dou conta agora, amor. Eu não tenho isso agora. Vamos ver o que a gente pode fazer, mas eu não consigo fazer isso agora. E se você fala isso com respeito, o outro vai entender. Mas muitas vezes a gente coloca com agressividade, eu já disse que eu não posso. Não precisa gritar. Quando a gente grita, é porque os nossos ouvidos estão fechados. Não tem comunicação de alma quando existe grito. Não adianta gritar. Às vezes a gente acha que o outro só nos olha, nos vê, nos ouve, nos escuta se a gente gritar. Muitas vezes a gente assistiu isso dos nossos pais, num filme, numa novela, em alguma referência. A gente acha que o outro só vai ver se a gente gritar, mas isso não é verdade. Quando você grita, o outro fecha o canal de escuta. E você também fecha o seu canal de escuta. Então ali agora só tem agressão, não tem escuta. Mas se você se conecta com amorosidade e você sente o momento de falar, como falar, de que forma falar, até onde falar, para que falar, qual a finalidade de falar, as coisas vão mudar. As coisas vão trazer uma harmonia e um fluxo de convivência. Porque eu não estou falando por falar. Eu estou trazendo a minha verdade para que aquilo construa o relacionamento. Eu não estou simplesmente jogando coisas no outro. Eu estou querendo construir uma relação. Todos os dias dentro do relacionamento, a gente deve focar, se a gente quer crescer o relacionamento, em ações que cresçam esse relacionamento. Então eu posso pensar assim, isso que eu quero dizer, dessa forma, com essa energia, eu vou construir ou eu vou desconstruir, eu vou trazer uma coisa positiva, eu vou beneficiar ou eu vou prejudicar o meu relacionamento? A responsabilidade da construção do que a gente vive é absolutamente nossa. E a gente tem muitas ferramentas para entender e para viver com alegria, com plenitude. E eu já disse para vocês, e eu falo de novo, que eu posso falar isso de cadeirinha, porque eu já vivi coisas, muitas coisas dentro de relações, de muitos conflitos, de brigas, de traições, de abuso, de
agressões. E eu posso dizer para vocês que é possível construir um novo cenário. Porque é como se eu tivesse saído do vinho para a água. De relações cheias de questões para uma relação harmônica e pacífica, plena de amor, de coisas lindas. E eu já disse para vocês, eu digo novamente, é possível. Como você faz isso? Curando a si mesmo, curando as dores, os traumas, os choques, as feridas, as desilusões, o que não deu certo, liberando através do perdão. Lembra? O perdão é um ponto final naquela história. O perdão é você soltar o que lhe incomoda. O perdão é você seguir adiante. Então, sempre que você quer seguir adiante, esse lugar, essa frequência chamada perdão, ele vai estar ali. O perdão é quando você libera aquele ciclo da sua vida e diz, ok, eu aprendo com ele e sigo em frente. Eu não preciso estar ali tentando ensinar para o outro como fazer, como me amar, como enxergar a minha verdade. Eu não quero lutar mais, eu só quero ser feliz. Eu não quero brigar nem gritar, eu só quero ser feliz. Eu só quero ter paz e você pode escolher isso. Escolha o que você quer viver. A vida é uma escolha diária. Então escolha e seja fiel à sua escolha. O que você acha que você merece viver na sua vida? Seja fiel a isso. Claro, com flexibilidade. A gente pode escolher novas coisas todos os dias, mas que seja para o seu bem maior. Que você possa mudar as escolhas quando você entender que tem algo mais pleno, algo mais nobre, mais elevado para você. Então você pode sempre mudar as suas escolhas. E você tem novas escolhas sendo fiel a elas e se harmonizando com essas novas escolhas. E assim você tem um relacionamento leve. E aqui eu estou seguindo as perguntas que me fizeram antes. E eu vou ler também as perguntas que estão aqui, tá? Então, dessa forma, quando você está escolhendo a felicidade, quando você está escolhendo amar e não lutar, quando você está escolhendo as relações para se relacionar com harmonia e construir o amor e não construir disputa, aí você consegue ver um relacionamento leve. E o relacionamento leve vem de respeitar o masculino e o feminino dentro de você, sempre dentro de você. Então, como é a sua relação com o masculino em você? Como é a sua relação com o feminino em você? Às vezes a gente acha que a gente tem que provar que nós somos mulheres fortes, decididas e que a gente não deve deixar o outro fazer gentilezas e a gente tem que ser forte. Inconscientemente, às vezes a gente quer provar a nossa força para o outro, a nossa capacidade de ir e de resolver. Para que provar? Saiba a sua força, identifique elas e libere a necessidade de provar. Libere a necessidade também do outro ter que provar que te ama. Libere o outro da necessidade de provar o tempo todo que te ama. Eu lembro que a minha filha, quando era pequena, hoje ela não é mais assim, hoje a gente já trabalhou muitas coisas, ela amadureceu muito, é uma linda, linda pessoa. Quando ela era muito pequenininha, o meu parto com ela, quando ela nasceu, eu tive problemas no parto e ela foi retirada, né, foi cesáreo, ela foi retirada e eu não a vi. Ela foi direto pro berçário. E quando isso acontece, existe um registro de absoluta rejeição e abandono. Não importa o que você faça depois, aquela criança que foi retirada do útero e não teve contato com a mãe e ficou a noite inteira chorando no escuro lá no berçário, ela vai ter registros de abandono e ela vai ter registros de rejeição. E assim foi com minha filha. Então a gente fez vários trabalhos de regressão, de Theta Healing, para ela entender que ela tem amparo, colo, mãe, amor, carinho, teto, porque ela sentia isso por causa das circunstâncias, uma das circunstâncias da vida dela.
Então, quando ela era pequenininha, ela ficava atrás de mim dizendo: mãe, você me ama? Mãe, você me ama? Mãe, você me ama? Mãe, você me ama? E ela queria que eu provasse o meu amor para ela o tempo inteiro. E hoje ela já entendeu isso, que ela não precisa mais, que ela já sente o meu amor por ela, que ela já sente o centramento dela e esse lugar de preenchimento. Mas às vezes pode ter acontecido um choque trauma com você que você nem lembra, que você nem sabe que existiu, então você pode ter medo de perder o amor. Então você quer que o outro prove, isso é muito cansativo. O relacionamento não suporta. Ele não fica saudável se você quer que o outro prove o tempo todo que te ama. Sai, faz uma cura em você, busca alguém para te ajudar, faz um trabalho profundo para que você se sinta segura e você se sinta independente com os seus sentimentos. Vocês entendem quando eu falo independente? Significa se sentir seguro com o outro, sem o outro. E isso é uma outra questão. Eu ficava muito segura quando eu estava sozinha. Depois de alguns relacionamentos, eu decidi ficar muito tempo sozinha. E quando eu estava sozinha, eu estava bem, segura, resolvida. E aí, quando eu estava numa relação, eu ficava novamente insegura, frágil, dependente do outro emocionalmente, achando que o outro que tinha que dizer se eu era boa, se eu não era boa, se eu valia, se eu não valia. Ficava refém do amor do outro. Até que eu fui me curando com muitos trabalhos profundos, e aí eu saí dessa sensação. Então hoje eu estou forte, inteira, com ou sem o meu relacionamento. A gente não coloca no outro a responsabilidade de trazer a nossa força, de trazer a nossa segurança, de trazer o nosso valor. Ele está em você e sempre deve estar em você. Fran, Lidiane está perguntando pra gente: Fran, quando o outro erra várias vezes, o que fazer para aceitar tudo novamente? E bem difícil e magoante, o que fazer? Então, quando o outro erra várias vezes com a gente, de uma forma repetida, bem difícil, que nos magoa, o que fazer? Bom, primeiro eu tenho que entender por que essas situações estão se repetindo na minha vida. O que está fazendo eu atrair as mesmas situações? Se eu estou atraindo a mesma situação, é porque algum aprendizado não foi concluído. Se eu estou atraindo ainda os mesmos erros de uma forma que me magoa, eu tenho que perguntar para mim: será que eu permito acessar um amor sem sofrimento? Ou será que eu acho que o amor deve ter sofrimento no meio? Será que eu acredito que eu posso viver uma relação livre de sofrimento? Será que eu acredito que pode fluir de verdade, que eu posso viver verdadeiramente, ou isso é impossível para mim imaginar? O que é que minha mãe viveu? O que é que meu pai viveu? O que é que meus ancestrais viveram? O que é que eu assisti? O que é que eu aprendi sobre isso? Tudo volte para você e cheque por que você está atraindo novamente essa situação. Imagine que você é como uma antena de rádio. Quando você está numa frequência de rádio, você vai ouvir aquela música. Se você muda a frequência de rádio, você vai ouvir outra música. Então, se nós estamos numa frequência em que nós estamos repetindo ouvir a mesma música, a gente deve entender como mudar a nossa frequência para uma frequência compatível com o que a gente quer ouvir, com a música que a gente quer ouvir. Então, o que eu gostaria de viver? Um relacionamento numa pessoa que me respeitasse, que me valorizasse, que me elogiasse, que me admirasse. Eu estou fazendo isso comigo? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu consigo fazer isso com o outro? Eu consigo confiar no outro, admirar o outro, elogiar o outro, me entregar para o outro? Como é que está essa relação entre eu comigo e eu com o outro? Porque lembre, quem sou eu e quem é o outro na relação? O outro é um espelho das minhas próprias crenças, dos meus próprios padrões internos. Eu sei que, mesmo eu falando isso, a nossa mente vai e pensa novamente
o outro tá me machucando. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu quero que vocês sintam no seu coração. E novamente, eu digo pra vocês, eu estou falando isso através de um lugar de quem já viveu isso muito. O outro não nos magoa nunca. Nós nos permitimos ser magoados. Nós, de alguma forma, escolhemos aquela situação, atraímos aquela situação, atraímos aquela pessoa e continuamos atraindo, porque aquela situação de mágoa quer nos mostrar alguma coisa. Quando a gente se sente magoado, é quando a gente está esperando que o outro faça algo que a gente acha que deve fazer. É quando a gente está responsabilizando o outro para que ele supra as nossas expectativas. Mas quando você está completamente livre, e eu sei, gente, que isso é uma construção, que às vezes é desafiador. Eu sei que às vezes é desafiador. Mas eu não estou dizendo aqui que não é desafiador. Eu estou dizendo aqui o que acontece e o que não acontece. Quando a gente se magoa, é porque a gente pode ter uma tendência de se magoar. E a gente pode estar colocando no outro alguma expectativa que às vezes o outro não dá conta de cumprir, ou de fazer, ou de ser aquilo que a gente está imaginando. E na verdade o outro tem que ser livre para ser ele. E aí eu tenho que escolher. Se o outro sendo dessa forma, eu consigo ser feliz, ser plena, amar e receber esse amor de volta, eu consigo enxergar o outro como ele é e viver essa relação inteira, ou eu vou estar ali brigando para que o outro mude. Uma vez eu ouvi, e eu ouço isso com uma certa frequência, uma vez eu ouvi uma pessoa falando pra mim assim, algumas pessoas falam pra mim assim: o outro tem que mudar para eu estar em paz. O outro tem que mudar para eu ser feliz. O outro tem que mudar para eu estar segura. O outro tem que mudar para eu estar plena. O outro tem que mudar para eu taraná. Imagine, o outro tem que mudar para eu ficar bem. Imagina, a gente faz isso, mas se a gente for pensar, não tem uma noção. Como é que eu vou querer que o outro mude para eu estar bem? Às vezes eu não consigo nem mudar a mim mesmo. Como é que eu vou querer que o outro mude para eu estar bem? Não existe isso. O outro só vai mudar quando o outro der conta de mudar. Quando o outro sentir necessidade de mudar. Quando o outro entender que se é bom para ele mudar. Nós não podemos fazer pelo outro uma mudança se não tiver também é por mim. Porque se fizer uma mudança só para o outro, aquilo vai pesar. E eu depois vou dizer, olha, tá vendo? Eu fiz isso por você. Então faça por você. E se você quiser fazer pelo outro, faça pelo outro por você também. Mas se vocês entendem o que eu estou falando, se você fizer só pelo outro, passar por cima de você, vai pesar. E você vai querer isso de volta. E isso vai pesar a relação. Então, faça por você. Você quer preparar um jantar romântico, você quer fazer um mimo com o seu marido, com a sua esposa, com o seu relacionamento, você quer... Faça por você. Você quer ser gentil, você quer ser amável, você quer ajudar o outro e auxiliá-lo de alguma forma, faça por você, porque você está crescendo a relação, porque você está construindo amor, porque você está construindo plenitude para vocês. Então, é assim, minha linda. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Então, uma outra questão que a gente pode estar trazendo aqui de uma forma rápida para a gente finalizar essa live é: o amor existe. O amor no relacionamento existe. Eu sinto que eu tenho essa missão de falar isso para o mundo. É possível amar no relacionamento. É possível você estar plena numa relação e viver ela, estando inteira, sendo quem você é, sendo o seu melhor, permitindo que o outro seja melhor. É possível você amar no relacionamento com entrega, com confiança, com segurança, com plenitude. É possível. Eu vivo isso. E eu digo para vocês que é possível. Novamente eu lembro que eu não nasci assim. Eu não vivi isso na minha infância, na minha adolescência,
primeira fase de adulta e isso foi construído porque eu simplesmente escolhi. E eu escolhi não abrir mão de ser amada, de amar verdadeiramente, de encontrar esse lugar curando as minhas feridas. Então, eu hoje vivo esse relacionamento lindo que eu vivo hoje porque eu mergulhei dentro de mim. Eu não dei desculpas, eu não culpei o outro, eu não responsabilizei o outro pelas dores e pelos sofrimentos que eu vivi. Eu simplesmente entendi que eu era co-criadora da minha vida, que se eu não mudasse dentro de mim, eu não conseguiria mudar o meu mundo fora. Porque o nosso mundo fora é apenas um reflexo do nosso mundo de dentro. E o outro na relação é apenas o espelho de mim mesmo. E eu, numa relação, sou o espelho também de mim mesmo. Então eu quero dizer para vocês que é possível amar. Como saber que estamos nos envolvendo por carência ou por plenitude? Você sente, Pesce, você simplesmente sente. Pesa se relacionar, pesa fazer aquilo, dói, você tem medo. Quais são os sentimentos que estão ali? São as virtudes ou inferioridades? Você se sente livre, completamente livre? Né? Se o outro for embora, se o outro disser alguma coisa que desagrade, como você se sente? Você se sente inteiro ou você se balança toda e quer agradar o outro? Então, é só uma questão de observar-se. E aí você vai sentir como é simples entender quando é carência e quando é plenitude. Quando é plenitude, você está inteira. Quando é por carência, você está despedaçada, precisando que o outro te ame. Não precise que o outro te ame. Se ame, expanda amor, que o outro vai te amar. Você vai atrair amor de volta quando você expande esse amor, preenche-se dele e transborda. Então, se inscreve no canal. Se você gostou, curte aqui e compartilha com os amigos. E toda quarta-feira a gente está aqui postando novidades para vocês e a gente tem o objetivo de trazer um bem-estar, de trazer amor, de trazer autoconhecimento e trazer o que é melhor para todos nós, para o mundo, para construir um mundo novo, um mundo melhor para todos vivermos. Fica com Deus.